Em nome do vereador mirim Efraim Caleb Mertens, eu cumprimento os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins e o público aqui presente, em especial os vereadores mirins de Canelinhas. E a todos que acompanham pela TVL e pela internet, um bom dia. Bulimia e anorexia, doenças causadas por transtornos alimentares. Vira e mexe, eu vejo memes, tweets, vídeos ou até notícias sobre esse assunto, e me arrisco em dizer que viraram uma modinha na internet. Muitos dizem que sabem o que são essa doença, suas causas, seus sintomas e soluções. Mas eu penso assim, se pessoas sabem mesmo como são, por que ainda levam elas como brincadeira, como frescura ou como drama? Tanto a anorexia nervosa quanto a bulimia nervosa são transtornos alimentares que envolvem uma grande preocupação com a magreza do próprio corpo e hábitos alimentares que atrapalham a vida da pessoa. Pessoas com transtornos alimentares podem possuir autoestimas mais negativas, ter sido repetidamente discriminadas ao longo da vida pelos seus corpos ou passado por eventos traumáticos, como uma violência sexual, por exemplo. Com a palavrinha à parte, o vereador mirim Lucas Tais Luiz. Primeiramente, eu queria te parabenizar por trazer esse assunto nessa Casa Legislativa, porque é um assunto bem pouco falado e que deve ser mais discutido entre nós, vereadores mirins, e eu queria te parabenizar. E parabéns mesmo por esse assunto, porque até mesmo muitas crianças sofrem bullying e que deve ser um assunto bastante discutido, porque isso não é brincadeira e pode até causar morte. Parabéns. Com a palavrinha à parte, o vereador mirim José. Primeiramente, quero te parabenizar e, como o vereador mirim Lucas falou, as pessoas levam muito na brincadeira as deficiências dos outros, tanto física como mental também. Então, acho que é muito importante, foi muito importante você ter trazido esse tema aqui nesta casa, pois na internet há muitas, como se diz, memes sobre essa doença, né? Então, isso não é brincadeira, isso não deve se levar na brincadeira. Nenhum tipo de deficiência deve se levar na brincadeira. Então, foi muito importante você ter trazido, quero te parabenizar e parabéns. Obrigado. Com a palavrinha à parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente te parabenizar, vereador mirim Júlia Ohana, porque assim, você falou dessas doenças, eu mesmo nem sabia, eu achei muito interessante você ter trazido sobre isso aqui nessa casa. Então, parabéns pelo seu tema, eu achei muito interessante. Obrigada, vereadores mirim Matheus, José e Lucas, pelas palavras. A anorexia nervosa é uma condição de vida por pessoas que podem ter um peso muito abaixo do esperado, muito medo de engordar e comer bem pouco. Elas podem achar que estão acima do peso, mesmo estando excessivamente magras. Definir se alguém está com um peso muito abaixo do esperado vai depender de fatores como idade, altura e histórico de desenvolvimento da pessoa. Mas, geralmente, essas pessoas com um peso muito abaixo possuem um índice de massa corporal igual ou abaixo de 17. Para lidar com a sua preocupação constante com o peso, a pessoa pode tentar controlar de maneira muito rígida a sua alimentação, se sentir angustiada de comer na frente dos outros, induzir o vômito depois de comer ou se exercitar excessivamente para perder o peso. Já a bulimia nervosa envolve principalmente ocasiões nas quais a pessoa come de forma descontrolada e depois tenta compensar isso com outras formas para não engordar. E a forma mais comum de fazer isso é provocando vômito, mas também pode ser tomando laxantes ou se exercitando demais. Muitos sintomas da anorexia podem ser parecidos com os da bulimia, tais como vômito, medo de engordar ou exercícios excessivos. A principal diferença entre elas é que na anorexia a pessoa costuma passar fome ou comer pouco, e na bulimia ela pode comer compulsivamente, mas depois vomitar, por exemplo. Além disso, pessoas com bulimia possuem peso normal ou acima do peso, enquanto pessoas com anorexia estão geralmente muito abaixo do peso. É comum que, apesar do sofrimento e dos prejuízos nas suas vidas, pessoas com transtornos alimentares não busquem ajuda. E isso é péssimo, porque a tendência é que o ciclo de hábitos alimentares problemáticos se repita e aumente com o passar do tempo, se tornando cada vez mais difícil de mudar. Quanto mais cedo se intervém num transtorno alimentar, melhor.
A psicoterapia é a principal ferramenta dos psicólogos para ajudar pessoas em tais condições. Eles podem ajudar o paciente a lidar com suas origens nas suas vidas, dificuldades alimentares e a melhorar a sua saúde. A família é frequentemente parte essencial do tratamento. O psicólogo pode educar os familiares a respeito da condição da pessoa e também a forma de lidar com os problemas cotidianos que acompanham essa condição. Dessa forma, tanto psicólogos quanto os membros da família podem cooperar para que a situação da pessoa se normalize aos poucos e a sua saúde melhore. Ao longo do tratamento, a pessoa pode aprender novos hábitos alimentares e modificar suas crenças sobre a alimentação e seu corpo. Em culturas que valorizam tanto certos padrões de beleza física, como na nossa, não é de se surpreender que as pessoas se sintam insatisfeitas com seus próprios corpos. Quando isso chega ao extremo, como no caso da anorexia e bulimia nervosa, buscar ajuda psicóloga pode ser muito útil. Obrigada pela atenção.